Shalom, queridos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Trago para você o Evangelho lá, a palavra de Jesus Cristo, através das plataformas digitais. Quem fala aqui é a pastora Cristina Cruz e eu quero trazer uma mensagem muito importante para você nesse dia de hoje. Êxodo 2, 23. Diz assim, vamos ler juntos? O tema é a morte do rei do Egito. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus que os filhos de Israel atentou para a sua condição. O Deus da aliança, o Deus da promessa, está trabalhando na minha vida e na sua vida neste dia de hoje. José, um jovem sonhador, um jovem muito amado do pai, um jovem que ganhou uma túnica talar, o jovem que teve sonhos, né? Os feixes se dobravam diante dele, as estrelas, e ele contou este sonho. E por ele contar este sonho e ser muito amado, ele pagou um preço muito alto. Os irmãos lançaram no poço, venderam. Ele foi parar no Egito. Chegando lá no Egito, a mulher de Potifar levantou uma calúnia muito grande contra a vida de José. José foi parar na prisão, no cárcere. Muito tempo esquecido lá. Né? Mas ele tinha um dom lindo, que era o dom da revelação. E Deus criou uma situação para que ele revelasse, que Deus usasse ele para revelar o sonho que Faraó teve. E assim José tornou-se governador do Egito. Deus tinha um propósito sobre toda aquela aflição que José passou, que era resgatar a família dele, tirar da fome e da calamidade. Porque vieram 7 anos de seca e de fome sobre toda a nação. E José, sendo governador, né, perdoou os seus irmãos, preparou um banquete, perdoou e entendeu que havia um propósito sobre aquela situação. Né? Ele tirou toda a sua família da fome. Foram para o Egito Jacó, suas concubinas, seus filhos, seus servos, e todo aquele povo ficou no Egito. Aquele povo cresceu, aquele povo ficou forte, aquele povo sobressaiu sobre o povo do Egito. Morreu o rei do Egito. Entrou o sucessor. Faraó não sabia da ligação, ou melhor, da aliança que o rei do Egito tinha com José. José já havia morrido por muitos anos. Né? Então, Faraó tomou uma decisão. Mata todos os meninos que nascerem, para que não perpetuasse, e assim aquele povo não se tornasse mais forte. Aquele povo estava no Egito escravizado, aquele povo estava no Egito oprimido, estava tomando chicotada, estava literalmente gemendo. Mas aquele povo, quando estava ali no Egito, aquele povo não estava como Deus queria. Aquele povo estava, alguns servindo a outros deuses, alguns distantes do Senhor, literalmente, né? Outros amantes de si mesmo, e Deus tem uma forma peculiar de chamar o homem e a mulher para o centro do querer da vontade dele. Com toda a humanidade, Deus assim. E com aquele povo não foi diferente. Sabe que quando Faraó deu aquela ordem de matar todos os meninos, né, havia uma mulher de fé, uma mulher chamada Joquebede. Esta mulher escondeu Moisés, cujo nome diz das águas o tirei. Ela escondeu até um determinado tempo, mas ele estava crescendo, o menino estava robusto, não tinha como mais esconder aquele menino. Então ela preparou um cesto com betume, e a sua filha Miriam foi acompanhando Moisés até aonde pôde. Parou ali no rio, aonde a irmã de Faraó estava se banhando. E assim ele foi criado, né, no palácio.
Mas Deus é um Deus de recomeço, um Deus de chance, um Deus de oportunidade, um Deus de estratégia. E Miriam disse que tinha uma pessoa que podia cuidar muito bem daquele menino. Moisés ficou até um certo tempo sendo amamentado e cuidado por Joquebede. Olha que lindo, olha que Deus de oportunidade. Retorna Moisés para o palácio. O Senhor criou situação para que ele estudasse, para que ele aprendesse a guerrear, para que ele dominasse as armas, para que ele tivesse sabedoria, porque Deus tinha um projeto grandioso na vida de Moisés, assim como Deus tem um projeto grandioso na sua vida. Moisés, chegou um tempo que ele viu que o povo dele estava sendo um dos povos, um homem, que era da mesma linhagem dele, estava sendo espancado. Ele cometeu um homicídio para salvar aquele homem. Teve que fugir, porque senão ele seria morto. Tem momentos que temos que sair de cena. Não significa que somos fracos ou perdedores. Cuidado. Cuidado é se amar, é se proteger. É a estratégia que Deus nos dá. Moisés, ele ficou durante um tempo, saiu de cena, mas ali também ele casou-se, né? E Deus falou com Moisés através da sarça ardente, quando Deus ouviu o clamor daquele povo que estava gemendo, aquele povo que estava oprimido. Chegou um tempo que aquele povo lembrou da aliança de Deus para com Abraão, Isaque e Jacó. Deus, ele não revoga a palavra dele. Deus, ele não pode negar a si mesmo. E aquilo que ele promete, ele cumpre. Ele disse a Abraão que assim como não poderia contar as estrelas dos céus e as areias do mar, que toda a descendência de Abraão seria abençoada. Essa promessa é validada até os dias de hoje, porque Deus, ele não mente. O homem mente, mas Deus não mente. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Quando aquele povo reconheceu que Deus era Deus, que não existia nenhum Deus além dele, Deus levantou Moisés. Aquele Moisés que passou no cesto, menino, filho de Joquebede, Deus levantou ele como o libertador daquele povo. Porque Deus não julga o homem pela aparência. Deus não vê o homem como a gente vê, Deus vê o coração, Deus vê as intenções do coração. Ainda que o homem seja valente, ainda que o homem esteja nas drogas, ainda que o homem tenha cometido um homicídio, ainda que o homem ou a mulher esteja em uma vida errante, Deus conhece o coração de cada ser vivente deste planeta. A palavra diz que cada fio do nosso cabelo é contado por Deus. Imagine aí. Então Deus, ele escolheu Moisés para ser libertador daquele povo. Deus tira o homem do montouro e faz sentar ao meio dos príncipes. Deus pega aquele que não é para fazer ser. Moisés tirou aquele povo do Egito. Aquele povo passou sem se molhar no rio. O rio se abriu, o mar se abriu, melhor dizendo, e o povo passou. E Faraó e todo o seu exército morreu tomado pelo mar. Ó que Deus grande, que Deus maravilhoso. Não importa a escravidão que você esteja enfrentando. Não importa o quão oprimido você esteja. Não importa se você está sendo jurado de morte. O mesmo Deus que livrou aquele povo do Egito é o mesmo Deus que te livra desta situação. Só basta você fazer uma coisa, clamar. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te as coisas grandes e firmes que tu não sabes. Qual é o seu problema? Clame que Deus responde. Ele entra com provisão. Deus uniu duas situações. Deus tinha um projeto na vida de Moisés e Deus viu o desespero daquele povo que se rendeu a ele, porque a gente tem que se render a Deus, o único Deus. O Senhor é o Deus criador dos céus e da terra. O Deus que abala a terra, céu e mar. O Deus que soprou o fôlego de vida em cada ser vivente deste planeta. O Deus que tudo criou e formou através do haja. Só ele pode fazer na sua vida. Nenhum outro Deus com D minúsculo pode fazer. Apenas o Senhor Deus, criador dos céus e da terra. Aquele que deu o filho dele unigênito para perecer na cruz por você. Porque o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo pecado.
Aquele povo tinha esquecido da aliança com Deus. Mas no momento que aquele povo se rendeu a Deus e clamou, Deus ouviu e enviou o libertador. Jesus ainda não tinha vindo como homem, mas Deus levantou Moisés para libertar. E hoje, como estamos no tempo da graça, que ninguém pode anular a graça de Deus sobre a mim e sobre a tua vida, basta tão somente você clamar. E o sangue de Jesus é derramado sobre a sua vida. Aí a palavra diz que eis que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Mas você tem que tomar uma atitude. Qual atitude? A atitude de reconhecer onde você está errando, reconhecer o seu pecado, se humilhar. Ele disse: o meu povo que me chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, se humilhar e orar, eu ouvirei dos altos céus e sararei a terra. Ele sara a enfermidade, ele fecha a boca do leão, ele fecha a sepultura, ele dá livramento, escape, provisão. Mas tem que tomar uma atitude. Que atitude? De sair de cima do muro, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu na cruz por você. Fazer uma aliança com ele, clamar. O céu se abre, a glória de Deus desce e a provisão vem sobre a sua vida. Clame. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, eu apresento esta pessoa que está me vendo e me ouvindo nesta hora. Eu não sei que tipo de opressão essa pessoa está vivendo, eu não sei qual é a escravidão, eu não sei qual é o gemido, mas eu sei que Tu és um Deus que coloca tudo no seu devido lugar. Vai cortando os laços, vai tirando os embaraços, vai desfazendo as obras do diabo, vai jogando por terra as obras contrárias, vai jogando por terra, meu Pai, todo o laço de morte contra a vida deste homem, desta mulher. Entra com a tua providência e mostra que tu és Deus, que está acima de tudo e de todos, e que toda soberania e poderio pertence ao Senhor. Eu entrego esta vida nas tuas mãos, crendo na providência, no milagre, na cura, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Curta, comente e compartilhe para que mais vidas sejam edificadas através desta palavra. Deus te abençoe.